Boa tarde. Quero convidar você a ficar em pé. Queria pedir para vocês que estão atrás da coluna, por favor, venham para frente, por gentileza. Vamos ficar mais próximos. Nós estamos, eu dizia agora lá embaixo, antes, na hora que a gente estava orando, a gente está próximo do final do ano, poucos dias do final do ano, né? Faltam aí praticamente 2 domingos para nós começarmos 2016. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje para o início da nossa celebração, porque o salmista escreveu lá no Salmo 111, ele disse assim: aleluia, eu darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião da congregação dos justos, porque grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que a apreciam. Acho que imagino que aqui a grande maioria de vocês já foram à praia. Eu não gosto de praia, não gosto de entrar na água, não gosto de ficar muito na areia, eu prefiro a piscina. Mas tem uma coisa que eu amo na praia, é parar, sentar e ficar olhando o mar. O movimento do mar, a vegetação que está próxima, as pedras, tudo aquilo que a gente pode ver de bonito no mar. O que o salmista está falando tem algo muito parecido, ou é algo muito parecido com isso. Me fez reportar a essa figura. Ele diz: a gente pode dar graças ao Senhor na congregação, porque as obras do Senhor são grandes, são maravilhosas, né? Agora, há pouco estava um sol danado, tem que estar querendo fechar, daqui a pouco vai chover. Obras do Senhor sobre nós. Obras que o Senhor tem feito na sua vida. Você consegue enxergar algumas? Se você consegue, diga amém. Amém. Muito bem. Então, o salmista diz assim: vamos dar graças ao Senhor e celebrar na congregação dos justos. O ano inteiro já se passou. E eu sei que você tem alguma coisa para celebrar aí, nem que for somente a tua existência, eu acho que você tem a celebrar. Então, eu quero convidar você a abrir o seu coração, eu quero convidar você a abrir o seu sorriso, eu quero convidar você a abrir o seu espírito de alegria para celebrar esse Deus dos deuses, esse Senhor dos senhores, que faz grandes maravilhas. Concorda comigo? Diga aleluia. Então vamos louvar o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. Esse amor que nos faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.
tanta glória, de tanto amor, de tanta misericórdia. Louvemos. Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Como cantar a esse Deus? Como não cantar e expressar o meu louvor? Como não cantar a esse Deus tão bom, Senhor? Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me, nele sei que vencerei. Tudo eu posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo eu faço em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Meu bom Senhor. Como não amar? Como não amar e expressar o meu amor? Como não cantar? Como não cantar a esse Deus tão Antes que eu bom? fale, Ele já sabe. Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me, eu sei que vencerei. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus, meu bom Senhor. Amém? Nada pode nos afastar desse amor. Podeis assentar. Graça e paz, irmãos. EBD. E você que não pode estar conosco aos domingos pela manhã, agora é sua chance de participar da EBD. A turma especial às terças-feiras já começou. Se você tem interesse em participar, procure o irmão José Antônio. Mês de oração. E a nossa jornada de oração continua. Serão 31 dias de oração com motivos específicos. Um novo motivo a cada dia. Todo dia está sendo postado um motivo na nossa página do Facebook. Passe por lá e dê uma curtida. Ou queira saber antecipadamente os temas diários? Retire o seu calendário impresso na igreja, com os irmãos da introdução. Musical de Natal. Estamos chegando a mais um fim de ano. Como passou rápido, né? Este ano, comemoraremos o Natal no dia 20/12. Teremos um musical todo especial para você e sua família. O tema será Natal Brasileiro e exibido nas celebrações das 17 horas e 19 horas. Convide seus amigos vizinhos e parentes e venha celebrar conosco. Tenham todos uma ótima semana. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos.
nós precisamos trabalhar muito essa semana, voltando a falar da celebração do nosso Natal. Nós precisamos encher isso aqui domingo, ou não? Olha esse amém de vocês. Então eu quero te desafiar, você convidar pessoas, convide seus parentes, convide pessoas, de repente se alguém de uma outra igreja que a celebração dele comece às 19 horas, se ele quiser vir participar conosco, dá tempo dele vir das 7, sai daqui 6h30 e ir para a igreja dele das 5, sai daqui 6h30, ele pode ir lá para a igreja dele às 19. Convide pessoas para estar aqui. Nós queremos realmente atingir um grande número de pessoas e o Natal nosso aqui já é domingo que vem. Então preparem-se e estejam aqui conosco. Eu vou passar aí todos os limites do pessoal de comunicação, mas preciso falar, as mensageiras do Rei da Igreja estão em viagem, estão chegando, nós temos muitos irmãos em viagem também, tá? Do Natal, lá no fundo, os irmãos introdutores da recepção na hora da saída vão deixar com vocês um convitinho. Alguém tem um fácil aí? O meu eu deixei ali embaixo. Um convite para você poder convidar alguém. Foi feito especialmente para você convidar uma pessoa. A igreja investiu nisso e leve para você convidar as pessoas para estar aqui. Vamos tentar fazer domingo que vem uma grande celebração aqui, ok? Também hoje os homens da nossa igreja estão finalizando o trabalho de cobertura lá das casas das nossas irmãs que estavam com necessidade, já devem ter terminado isso aí. Quero reforçar o mês de oração. Mês de oração hoje, você sabe que para quem você tem que orar ou não? Ninguém sabe, não acredito nisso. Conversão dos nossos familiares. Você já orou por eles hoje ou não? Amém? Só um? Então tá, nós vamos orar já, tá? Por eles. Muito bem. Quero pedir as orações pela Márcia, pelo Claudomiro, que está hospitalizado, pela irmã Florisa. Vamos orar por eles que precisam das nossas orações. Sábado que vem a gente tem casamento aqui na igreja. A igreja toda está convidada. É o casamento do filho do irmão Denilson e da Rose. Às 18 horas está marcado, estão todos convidados, ok? 18 horas. Queria que os irmãos orassem também pelo Marcos. Marcos é aquele irmão da nossa igreja que tem caminhão, que foi para Mariana. Eu não sei, eu acredito que ele já deve ter chegado, ou ele deve estar chegando hoje de Mariana. O caminhão quebrou, deu alguns problemas lá, mas ele conseguiu amparar, e eu tenho certeza que ele vai querer falar sobre isso, o trabalho que eles fizeram lá. Ele tirou bastante fotos, e então vamos orar para que o Senhor o traga, ou se ele já chegou. Vamos orar pela vida dele. Você que faz parte da nosso musical de Natal, ou seja, todo mundo, próxima sexta-feira a gente tem um ensaio geral às 20 horas aqui na igreja. São aproximadamente, se você não faz ideia de quantas pessoas estão envolvidas nisso, aproximadamente são 100 pessoas que estão envolvidas em tudo que vai acontecer aqui domingo que vem. Prepare-se, e a gente pode chamar de um espetáculo, mas para o Senhor, tá? E a gente quer que você venha celebrar com a gente o Natal e traga outras pessoas. Amém, queridos? Então vamos ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que não é aqui da nossa igreja, não tem nenhum tipo de obrigação, ou não precisa se sentir constrangido nesse momento. Esse é o momento nosso, da nossa igreja. Vamos celebrar. Vamos orar agradecendo ao Senhor já. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelos teus livramentos, obrigado pelo emprego, pelo salário que o Senhor nos concede, aqueles que estão empregados, que em nome de Jesus, cada um deles, incluindo a mim, possamos ter a consciência do nosso papel, do nosso dever,
daquilo que o Senhor já instituiu a Deus, que é devolver aquilo que já pertence ao Senhor. Sabemos que todas as coisas já pertencem ao Senhor, e que em nome de Jesus possamos ter isso em mente, Pai. Abençoa aqueles que estão desempregados também, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar preparando uma porta de emprego para os teus filhos, conseguirem um sustento. Abençoa o nosso país, repreende a corrupção que tem estragado muitas vezes a imagem do nosso país e muitas vezes dificultado o nosso dia a dia como cidadãos, Pai. Em nome de Jesus, repreende isso no nosso país e nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado por tudo. Usa esses valores que serão entregues aqui para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Pela manhã, eu fiz na última estrofe, as irmãs começando e os irmãos cantando a próxima frase. Então, na última estrofe, as irmãs começam a frase, os irmãos a próxima frase e aí por diante. Fique atento. Graças e paz, irmãos. Vamos ter agora o nosso momento missionário. Mas vamos passar um videozinho que fala um pouco, do trabalhar do Ministério de Missões junto com a igreja. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu continuo.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, todas as aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou brincar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, e é mesmo assim, das aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro que eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou brincar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou brincar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Jamais vou brincar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Só temos a agradecer a Deus pela vida da igreja, a forma como tem abraçado a obra missionária. Não deu tempo dele pegar, dele colocar no vídeo, mas de janeiro a novembro nós pudemos enviar para os nossos missionários o valor de R$26 mil, mais de R$26 mil, para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Estive ontem com o missionário Oséias, ele veio buscar os kits e saiu daqui maravilhado, agradecendo muito a Deus e à igreja e ao pastor pelas contribuições que tem feito. Então, só tenho a agradecer a Deus pelo que tem feito em nossa igreja, através da vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigada por essa igreja nesse bairro. Obrigada, Deus, pelos missionários, ó Deus, que a nossa igreja tem sustentado. Obrigada, Deus, por todas as atividades envolvendo missões, ó Deus, durante o ano. Obrigada por esse ministério, pelas pessoas que o Senhor tem levantado para fazer parte dessa equipe. Obrigada, Deus, pela liderança do ministério. Obrigada porque o Senhor tem capacitado a cada dia mais a vida dos líderes, Deus. Que o Senhor continue a usar, ó Deus, eles, ó Senhor.
Obrigada porque eles têm um coração disposto, ó Deus, a te servir. E obrigada porque a gente tem aprendido tantas coisas, ó Pai, através da vida deles, Pai. Que a gente possa cada dia se despertar, ó Deus, entender que nós temos um chamado, nós temos responsabilidade, ó Deus, no Teu reino, que a gente possa abraçar essa responsabilidade sem medo, Pai, que a gente possa te servir de coração, ó Deus, a cada dia, te procurar, ó Deus, te conhecer a cada dia, Deus, e compartilhar do Teu amor com as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa igreja, grandes coisas na vida do nosso bairro. Obrigada por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Usa as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, usar cada ministério, Pai, envolvido nessa igreja, Pai, para falar do Teu amor, para demonstrar, ó Deus, o que é, ó Deus, o Teu amor, o que é o Teu reino. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Que o Senhor levante a cada dia pessoas, ó Deus, com essa consciência, Pai, de te servir, de te honrar, ó Pai, e de falar do Teu amor, Pai. Que a gente anuncie, ó Deus, as boas novas a tempo e fora de tempo, Pai. Muito obrigada, porque você é bom, você é fiel, você supre as nossas necessidades, Pai. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor nesse momento esteja com os missionários que estão ao redor, ó Deus, desse país, com a Carla, com a Ivonete, com o pastor Antônio Alberto, com o pastor Joel, com o pastor Oséias, com seus familiares, Pai, que o Senhor possa guardá-los, sustentar seus familiares, ó Pai, e que, ó Deus, o Senhor possa contar conosco, Pai, contar, ó Deus, com as nossas orações, contar com as nossas ofertas, contar com o nosso serviço, ó Deus, que a gente realmente, ó Deus, esteja envolvido, ó Deus, naquilo que o Senhor tem feito, a começar em mim, Pai. Que o Senhor possa, Deus, despertar-nos a cada dia, Deus. Muito obrigada por esse culto e continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez nessa tarde. Alguém nos visita pela primeira, segunda ou terceira? Opa! Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais alguém? Dê um sinal aí. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. E como igreja do Senhor, nós dizemos o que aos nossos visitantes? Somos uma igreja que pensa em você. As crianças já podem descer também. Nesse momento você tem toda a liberdade no Espírito Santo de sair do seu lugar. Bom, eu acho que aqui nós estamos de mais ou menos umas 70 pessoas. Você tem o desafio de cumprimentar 70 pessoas agora. Louvemos. Não
palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam, uma coisa parecida com isso. E a nossa vida, muitas vezes, a cada amanhecer, é uma prova da nossa fé, que muitas vezes não temos nem vontade de acordar, porque sabemos que ao acordarmos, os problemas já vão estar lá. Mas pelos olhos da fé nós podemos crer que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor abre as portas que precisam ser abertas, o Senhor cumpre os seus propósitos em nossas vidas, propósitos esses, de estarmos sempre conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Fé é certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender a chama viva em nós que move o coração de Deus que traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê. E o tempo faz a terra retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Pela fé posso ver o impossível. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege desde o filho. Pela fé eu vou lutar. Pela fé eu vou vencer. Pela fé em ti, Jesus, vou viver. Início. Certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender a chama viva em nós que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Essa fé ela muda. É que muda a história de quem crê. E o tempo faz a terra retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Pela fé eu posso. Pela fé posso ver o impossível. Já enxergo esse milagre. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege desde filho. Pela fé eu vou lutar. Pela fé eu vou vencer. Pela fé em ti, Jesus, vou viver. Pela fé. Pela fé eu posso ver o impossível. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege desde filho. Pela fé eu vou lutar. Pela fé eu vou vencer. Pela fé em ti, Jesus, vou viver. A cada momento, a cada instante, nós somos desafiados a viver pela fé. Aleluia, teu nome, Jesus. Aleluia,
Quero dar uma oportunidade para você encorajar alguém. Você que sente o desejo, por favor, venha até aqui em frente. Tem um aqui, quem mais? Eu quero encorajar hoje uma pessoa que foi desafiada no próximo ano a exercer uma nova função aqui na nossa igreja, uma função acho que inédita aqui na nossa igreja, que é o início de música e início de adoração. Obrigado, pastor. E eu gostaria de encorajar o Cristiano que as lutas são grandes, maiores ainda agora, mas com o Senhor do nosso lado, a vitória é certa. Encorajar também a esposa, não está aqui, mas eu já vou encorajar também a esposa, porque as batalhas do Cristiano também são batalhas da Elaine e também são batalhas do Igor. Deus abençoe vocês. Vocês são muito quietinhos, aí eu escolho um todo domingo. Mas eu gostaria de encorajar, e é muito legal, só abrindo um parênteses aqui, porque nós que ficamos aqui, a gente consegue ver vocês, ver o rostinho de vocês, e isso é tão bom, vocês não têm ideia, é gostoso demais. Cada dia a gente podia revezar para vocês perceberem. Mas hoje eu gostaria de encorajar o irmão Ayrton e a sua família. Às vezes nós oramos tanto por algumas pessoas, oramos juntos, e às vezes a gente não compartilha que está orando junto, né? E eu queria dizer para o irmão, para o Senhor continuar firme, forte, corajoso, fiel, descansando sempre no Senhor, que o Senhor tem cuidado do Senhor, da sua família, dos seus filhos, e é Ele que tem renovado as forças de vocês a cada manhã, eu creio nisso. Então eu gostaria de encorajar o Senhor e a sua família nesse dia. Vocês são muito amados para nós, viu? Quero encorajar você que está aqui. E o Salmo, não sei se vocês já repararam, eu gosto muito do livro de Salmos, né? E o Salmo que eu escolhi para encorajar vocês hoje é o 115. E ele diz assim: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Preste bem atenção que o salmista começa a dizer: olha, Deus está no céu e Ele pode fazer o que agrada a Ele. Depois ele continua e ele diz lá mais para baixo as seguintes palavras: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo, e o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Do menor ao maior. Amém? Então eu não sei qual o seu sentimento hoje ao entrar aqui. Eu não sei qual é, se o seu motivo é de dor, se o seu motivo é de alegria. Mas eu quero encorajar você a entender que nós temos um Deus e Ele está nos céus. Embora pareça distante, Ele está olhando por nós. Então confie nele, porque Ele vai te abençoar. Amém? Eu queria orar com você, você que é dessa igreja, você que não é da igreja, que quer colocar sua necessidade, que crê nesse Deus, a levantar sua mão, colocando assim de uma forma simbólica o seu pedido diante do Senhor, e nós vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pela tarde, pela reunião que o Senhor proporciona a nós. Muito obrigado pela tua grandeza, embora às vezes a gente nem compreenda, embora a gente ache que o Senhor esteja distante, o Senhor está tão perto. Pai, nós queremos declarar nossa confiança no Senhor nessa tarde. E um gesto desse de confiança nosso é a nossa mão levantada aos céus, para dizer ao Senhor da nossa certeza que o Senhor está cuidando de nós. Então, Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor estenda o seu braço forte sobre nós, que o Senhor não nos deixe, Pai,
desamparados. Mas conforme diz a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, desde o pedido menor até o pedido maior, que a gente possa sentir a tua presença, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo. O pastor pregou uns domingos atrás em Êxodo e volto hoje novamente a pregar Êxodo capítulo 18. Quando você está abrindo a sua Bíblia, eu quero dizer para vocês que hoje nós tivemos assembleia aqui na nossa igreja. Nós já elegemos, como o estatuto nos diz, toda a nossa liderança para o próximo ano de 2016. Nós vamos ter a posse no domingo, dia 27. E nós também hoje, conforme o Bira acabou de falar, resolvemos e demos um passo a mais como igreja. Escolhemos o primeiro dos nossos outros tantos pastores que virão aqui fazer parte da nossa igreja. O Cristiano, hoje, na verdade, no próximo culto, nós vamos entregar a carta convite a ele. E aí cabe a ele decidir se vai assumir ou não o ministério, mas o desejo nosso como igreja é que ele realmente agora de uma forma oficial se torne nosso ministro de adoração aqui. E eu quero pedir que os irmãos orem pelo Cristiano, orem pela sua família e orem pela nossa igreja em todos os nossos passos que temos à frente. Também nós hoje falamos um pouco do nosso planejamento estratégico. Nós começamos a trabalhar, ainda não terminamos, nosso planejamento para a igreja nos próximos 7 anos. Nós falamos de algumas coisas que nós pretendemos alcançar no próximo ano. A primeira delas é nós termos 150 novos membros na igreja. Ixi, meu Deus do céu, eu vou sacudir esse povo. Nós queremos alcançar 150 novos membros. Nós queremos dobrar o nosso número de pequenos grupos, sair de 30 para 60. Amém? Amém, muito bom. Nós queremos ter durante a semana 2 classes de escola bíblica funcionando, além da escola bíblica dominical. Uma já começou a funcionar, falta só mais uma. No desenrolar do ano a gente vai ver isso acontecer. Aliás, se você não pode vir na EBD, você está convidado todas as terças às 8 da noite. E o Zé me disse hoje, nós tivemos a segunda semana e nós já estamos com 12 alunos na sala. Então, se você não correr, talvez você não vai conseguir participar da sala. Vai ter que esperar o outro dia. Então, venha participar conosco todas as terças-feiras aqui. Esses são alguns dos nossos objetivos e alvos. E os irmãos vão, quando o pastor voltar de férias, os irmãos sabem que o pastor ainda está num processo de recuperação aí. Quando voltar de férias, a gente vai falar sobre esses alvos, esses objetivos e já vamos começar a trabalhar, né? Então, você que ia batizar esse ano, que ia se tornar membro esse ano, você já vai fazer parte desse projeto que começa em 2016 dos 150, tá? Porque nós adiamos aí, por causa da situação de saúde do pastor, a entrada de membros vai ficar para o próximo ano. Então, vai orando aí, não desanime, continue firme e venha participar das aulas minhas aí na escola. Êxodo 18, versículos de 1 a 12. O texto está aí no nosso slide, mas se você tem Bíblia, deixa ela aberta, acompanhe conosco na palavra de Deus. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem. Diz a palavra de Deus. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que lhe a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada do faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés,
com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus onde se tinha acampado, ele disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda, e Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E ajuntou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do Faraó, livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, o sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios a Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A gente está numa série de sermões. A série é baseada no tema Uma Igreja que Pensa em Você, e hoje o tema é Uma Igreja que Pensa em Você, aquela que enxerga os planos de Deus na sua família. Vamos orar? Deus, fala conosco, aplica a Tua Palavra aos nossos corações, salva vidas. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. A gente está falando então do nosso slogan, e nós já estamos há alguns meses discorrendo sobre esse assunto, uma igreja que pensa em você, quem é essa igreja, e hoje eu quero abordar que essa igreja é uma igreja que pensa em família, que concentra a sua visão também como base nas famílias. E chegar no final do ano, eu gosto sempre de falar isso aqui, todo final do ano vocês vão me ouvir falar. Chegar no final do ano, época de Natal, de Ano Novo, é época que a gente lembra da família. Fica todo mundo bondoso, todo mundo maravilhoso. A data do Natal se aproxima e faz a gente refletir nas nossas origens. Falar: eu briguei o ano todo com fulano, mas ele merece o meu perdão, né? Eu vou caminhar com ele mais um pouco. E aí a gente se acerta tudo para a ceia de Natal, dia 24 para dia 25, está todo mundo junto. No dia 25, quando começa o almoço, a gente volta às nossas origens. Depois que a gente deu presente para todo mundo, aí começam os comentários sórdidos. Nossa, o tempero do Chester que a tia fez estava ruim. Eita, coisa ruim esse ano, hein? Melhor meu tempero. Ano que vem eu vou falar para eles que eu vou fazer o Chester, né? Ou fulano vem para a ceia todo ano e nunca traz nada para comer. Vocês já repararam nisso? Não é isso que vocês falam lá na casa de vocês? Que fala na minha também, né? Passou dia 25, a desunião volta a reinar, né? Reina mais uns dias até o dia 31. Dia 31 hoje, brasileiro já não está mais passando em família, muita gente acaba viajando, indo para outros lugares. Mas eu queria dizer para vocês que definitivamente esse não é o plano de Deus para as nossas famílias. Para uma igreja composta de famílias, e uma igreja que traz com ela um slogan que diz: nós somos uma igreja que pensa em você. Ora, se a gente pensa em cada um de nós, nós precisamos, antes de mais nada, entender que as nossas famílias fazem parte desta prioridade. A gente também, quando para ler a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia a ilustração ou os dizeres, né, uma figura de linguagem que mostra que igreja é família. A Bíblia deixa muito claro que, como uma extensão da família, nós devemos amar uns aos outros. E Romanos vai falar que este amor é um amor fraterno.
A palavra fraterno vem de família. E a pergunta é: que amor de família é este? Ele deve ser centrado, esse amor, principalmente nos planos de Deus e não nas nossas execuções humanas. Nós tivemos um ano todo falando de família e buscar compreender o amor de Deus para vivermos este amor de Deus. E ele também deve ser vivido na nossa família. O texto que a gente leu é um texto muito usado a partir do versículo 13. Os versículos de 1 a 12 não são muito lidos e nem pregados na igreja. Porque os versículos de 13 em diante, eles vão falar de um aspecto, quem gosta de liderança aí, sobre liderança, né? Vocês vão ver que Jetro ajuda Moisés a dividir o povo, a partir do versículo 13, a liderar o povo e tirar o peso que estava sobre ele. Mas nos versículos de 1 a 12 existe um plano divino de restauração da família, de estruturação da família, de como a família deve caminhar diante da vontade de Deus. E é sobre essa possibilidade, é sobre esta razão que a Bíblia nos ensina hoje que eu quero parar para pensar com vocês. Porque a gente só tem uma igreja forte se nós vivermos numa igreja que valoriza a família. Nós só vamos ser uma igreja amável, uma igreja acolhedora, nós só vamos fazer Jesus conhecido por relacionamentos, que é a visão dessa igreja, quando nós trouxermos das nossas famílias o sentimento de Deus, quando nós vivermos a presença de Deus no meio das nossas famílias. Então, eu quero destacar aqui, segundo o texto, algumas observações que a gente precisa saber sobre a família. Primeira observação é que família é local de restauração. Família é local de restauração. Se você começar a ler o capítulo 12 sem conhecer toda a história que compõe o livro de Êxodo, talvez você não vai compreender claramente a mensagem do texto, principalmente desses primeiros versículos. Mas, se você quiser, você pode voltar lá para o capítulo 4, nos versículos de 18 a 31, livro de Êxodo. Nós temos um quadro ali não muito bonito, mas um quadro real no contexto familiar. Deixa eu te lembrar uma coisa: o livro de Êxodo narra a saída do povo do Egito rumo à terra prometida, narra a história de Moisés, do seu nascimento, narra a história de Moisés quando ele foge do Egito e depois quando ele volta para o Egito para levar o povo embora. No capítulo 4, nos versículos de 18 a 31, nós vamos ver ali vou usar um termo aqui bem, não é vulgar, mas popular, uma tretinha, uma briga. Na verdade não era uma tretinha, era uma tretona, porque era uma brigona, entre família. O Moisés era casado com uma tal de Zípora, o texto fala sobre isso, e eles tiveram uma desavença. E eu quero que vocês lembrem uma coisa: Moisés estava caminhando, para voltar ao Egito. Deus já tinha falado com ele, enfim, e agora tem uma briga familiar. Essa briga era séria, envolvia questões religiosas, por causa da circuncisão. Zípora era midianita, ela não era judia, Moisés era judeu, é o que tudo indica. Depois dessa desavença entre eles, os comentaristas é que narram isso, às vezes no texto a gente não consegue enxergar bem isso,
Mas Moisés pega Zípora e os seus filhos e fala: vai embora, vai lá para a casa do teu pai, porque eu vou para o Egito e eu não quero mais falar com você sobre esse assunto. E durante todo o tempo que Moisés volta para o Egito com Arão, depois caminhando uma certa caminhada pelo deserto, vocês vão observar que a esposa e os filhos de Moisés ficaram sobre os cuidados do sogro Jetro. A gente não ouve mais falar deles. Existe um intervalo aí. O texto que a gente leu hoje traz para nós um reencontro entre Moisés e Zípora, tá? E é interessante que esse reencontro é de uma forma meia inesperada. Em determinado momento, Jetro falou: não aguento mais esses netos aqui na minha casa, você é casado, tu vai voltar lá para teu esposo lá, eu sei onde ele está e vamos para lá. E pegou eles e levou-os. Os versículos 2 e 3 diz que Moisés tinha mandado Zípora, a sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que recebeu os seus filhos. Alan Cole, num comentário sobre o livro de Êxodo, eles nos informam que no hebraico o verbo mandar, lá do português, ele tem um significado. O significado dele é divorciar, é mandar embora. Então, o mandar ali no português está de uma forma branda, mas se a gente for analisar no original, a gente vai entender que houve uma separação entre Moisés, a sua esposa e a sua família, tá? Eu não me atreveria a dizer um divórcio, mas eles ficaram separados. O capítulo 4, versículo de 24 a 26, eu não vou lê-lo, está aí no nosso slide, se você quiser ler. Ele não deixa isso muito claro, é meio obscuro a leitura, a gente não consegue entender muito bem, mas o comentarista do texto deixa isso muito claro, que houve uma separação. Seja como for, agora, num segundo momento, que a gente começa a notar é que existe uma restauração. Jetro, e essa restauração acontece ou é patrocinada ou patrocinada pelo pai de Zípora, o Jetro, que vai ao encontro de Moisés e que leva a esposa e os filhos. Agora eles estão juntos novamente e começam uma nova caminhada de paz. Acontece então neste encontro que nós lemos aí no capítulo 18, uma restauração do ambiente familiar, uma restauração da família. Na família, nós quebramos o coração um do outro, mas nela nós precisamos entender que precisa existir restauração. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, quando Ele pensou em família, Ele não pensou numa família provisória, Ele não pensou numa família que não pudesse acontecer desavenças, Ele não pensou numa família que vivesse uma situação de dificuldade qualquer e por essa dificuldade Ele se separasse. O plano de Deus para a família é um plano de Deus, é um plano em que a família permaneça até que a morte os separe. Porque família é lugar de briga, é lugar de desavença, de discordância, mas ela é principalmente lugar de restauração. Amém ou não? Porque na família, em função do pecado, sempre vai ter divergência. Moisés, porém, nos dá algumas dicas de como agir
para que sempre haja restauração nas nossas famílias. Observe os nomes dos filhos de Moisés. Os nomes dos filhos de Moisés, lá nos versículos 3 e 4, revelam que Moisés tinha plena consciência da obra de Deus nele e na vida da família dele. Porque o nome dos filhos era Gerson, e diz lá Moisés no versículo 3: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro era Eliezer, que significava: o Deus do meu pai foi o meu ajudador e livrou-me da espada do faraó. Só se consegue viver em paz e buscar a restauração dos outros, com os outros dentro da sua família, aquele que tem consciência do quanto que a graça de Deus pode fazer diferença na nossa vida. Por isso que falar sobre relacionamentos e restauração nos faz entender a Bíblia de uma forma muito clara, porque o que a Bíblia prega é restauração. O que a Bíblia prega e o que a Bíblia traz na sua mensagem é relacionamento. Observa só o que lá no Novo Testamento Paulo escreve para a igreja de Colossos, lá no capítulo 3, versículos 12 e 13. Vamos ler juntos? Portanto, observe que o que Paulo está trazendo de mensagem, é claro que no primeiro momento para a igreja, mas nós também podemos aplicar isso para a família, é que nós precisamos ter a consciência da obra de Deus. Nós precisamos, como pessoas que conhecem os planos de Deus para a nossa vida, entender que dentro da nossa família precisa haver compaixão, precisa haver bondade, precisa haver humildade, precisa haver mansidão, precisa haver paciência, precisa haver a possibilidade de perdão. Porque se esse sentimento de Deus não nasce no meio da nossa família, não vai ter restauração na família, muito menos dentro da casa do Senhor. Não vai ter restauração para a sua vida, porque se nós não pudermos experimentar a graça de Deus, nós não podemos viver a experiência do que é depender de Deus. Observe também que ali naquela família, apesar de todas as circunstâncias, havia amor entre eles. Os versículos de 5 a 7 de Êxodo 18 narram que Jetro, quando chega com os filhos e a mulher, Moisés vai encontrá-los no deserto, onde eles estavam acampados, e Jetro manda dizer que ele estava indo com a mulher e os filhos. E o versículo 7 diz que Moisés saiu ao encontro, curvou-se, beijou a Jetro, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Sabe o que isso significa? Esse ato de curvar-se, de beijar-se, de trocar saudação, significa em primeiro lugar respeito, mas significa que existia um amor e uma consideração pelo outro. Porque quem não ama não faz isso ou não tem atitudes semelhantes a essa nunca. Então o que existia, apesar de toda uma briga que houve lá, existia no meio daquela família amor um pelo outro, que talvez pelos desentendimentos e os desgastes os levaram a viver naquela situação de separação.
O que eu estou querendo dizer é que você também precisa, para viver a restauração dentro da sua família, entender e valorizar o amor que Deus colocou no seu coração, quer seja como filho, quer seja como esposo, como esposa, como sogra, como sogro, que Deus colocou a possibilidade de vocês viverem esse amor. E ele é importante para que aconteça a restauração. Mas se a gente caminhar um pouco mais no texto, agora nos versículos de 8 e 9, nós vamos observar uma outra atitude, e ela soa como música aos ouvidos, que é a conversa entre Moisés e Jetro. Não teve nenhum tipo de lavagem de roupa suja, teve apenas conteúdos da graça de Deus. Olha lá o que diz o texto, versículo 8. Então Moisés contou ao sogro tudo o que tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os da mão dos egípcios. Sabe o que aconteceu naquele encontro? Um encontro de boas palavras, um encontro de conversas recheadas com a graça de Deus, um encontro de pessoas que puderam ou que prezavam não por separação, mas por restauração, com boas palavras, palavras que eu chamo de graça de Deus. E isso mantém, essas boas palavras, mantém o coração alegre de qualquer um, mantém a possibilidade de que aconteça relacionamentos, provoca dentro da família, especificamente que estamos falando, restauração. Ouça só o que Paulo fala lá no Novo Testamento, nos versículos 16 e 17 de Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Observe que o que Paulo está recomendando para aquela igreja, e eu volto a dizer que no primeiro momento ele está falando à igreja, mas eu entendo que a gente pode aplicar isso à família. O que Paulo recomenda é que as nossas palavras nos nossos relacionamentos precisam ser recheadas da graça de Deus, precisam viver o amor mútuo, o amor de um pelo outro, precisam viver ou ter a consciência da obra de Deus em sua vida. E quando a gente entende e vive isso, isso pode fazer a sua família um lugar de restauração, porque ninguém restaura uma família dizendo: você é um cafajeste, você é um cabra safado, eu não aguento mais você aqui, ou você não presta, ou você é uma gastona, você não me respeita, você é uma pessoa rude. Ninguém faz as pazes assim, ninguém restaura relacionamento assim. Observe, irmãos, que havia ali uma quebra familiar, uma separação. Eu não sei se a sua família está vivendo quebras, eu não sei se você tem vivido uma separação, mas uma igreja que pensa em você, ela precisa preservar no meio da sua membresia e da sua família a possibilidade dos planos de Deus serem verdades no seu dia a dia, serem realmente algo que a gente viva. E quando esses planos forem vividos por cada um de nós, isso vai promover no nosso meio possibilidades de restauração. Nós vamos poder viver a paz, mesmo com a doença,
mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com os nossos gênios diferentes, ou qualquer outro motivo diante de Deus, eles são pequenos. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus maior. Nós vivemos e confessamos um Deus que é conhecido como Deus da restauração. Deus pode restaurar a sua família. Você crê nisso? Amém. Então diga para quem está do seu lado: Deus pode restaurar a sua família. Muito bem. O segundo destaque que eu quero fazer com vocês no texto é que a família que vive os planos de Deus é a família que vive também a conversão de Deus. E aí a gente tem algo muito interessante. Além da restauração dos relacionamentos, o nosso texto nos mostra que a família é lugar de conversão. E sabe a conversão de quem a gente vê aí no texto? De Jetro, o sogro de Moisés. Porque se você observar o versículo 1, diz que o Jetro era sacerdote em Midian. Em Midian não se adorava o Deus Yahvé, o Deus do judeu. Portanto, o Jetro era sacerdote, sim, ele era um religioso, sim, mas era um religioso de um outro Deus que não é o Deus Yahvé. E diz lá os versículos de 9 a 12 que Jetro se alegrou de ouvir os testemunhos do que Deus tinha feito através de Moisés ao povo de Israel. Eu tento criar um quadro e ouvir Moisés falando para Jetro: ó, meu sogro, o negócio foi tremendo. Eu vi o mar abrir, meu sogro. Eu vi 10 pragas acontecendo. Eu vi o poder de Deus claramente ali. Quando Jetro ouviu os testemunhos de Moisés, Jetro disse lá no versículo 11: agora eu sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses. Sabe o que Jetro estava dizendo? Agora eu sei que o Deus que você crê é muito maior do Deus que eu, como sacerdote, sirvo. E termina o versículo dizendo, o versículo 12: então Jetro, o sogro de Moisés, foram oferecer um holocausto e sacrifícios a Deus. Provavelmente eles conversaram sobre as suas desavenças. Jetro reconheceu quem era o Deus de Moisés, e aí então eles foram cultuar ao Senhor. O sacrifício naquela época também era uma atitude de quem estava confessando o seu pecado. Quero lembrar disso para vocês. Então, o que aconteceu ali é que um homem de uma outra crença, que não cria no Deus Yahvé, agora começa no ambiente familiar entender quem era o Deus Yahvé e se rende aos pés do Deus Yahvé. E agora eu quero falar com você que tem alguém que faz parte da sua família e que talvez ainda não teve a oportunidade de vir celebrar aqui conosco e de vir entender a grandeza do nosso Deus. Toda a situação de mudança vai acontecer no nosso ambiente familiar quando nós dermos o testemunho de quem é o nosso Deus. O que Moisés fez foi só testemunhar quem era o Deus dele. Hoje, a gente não pode só dizer, palavras não nos convencem. Sabe o que convence o homem? São as nossas ações. Quando Jesus diz lá no Sermão do Monte que a gente precisa fazer resplandecer a luz de Jesus em nós, o que Jesus está querendo dizer para nós é que a gente precisa ser luz dentro da nossa casa. E se tem um ambiente onde a gente conhece as pessoas,
é a nossa casa. Eu digo para o pessoal que vai casar, vocês estão namorando, vocês estão noivos, mas vocês ainda não se conhecem o suficiente. Porque é depois que você começar a acordar, é depois que você começar a comer junto, que vocês começarem a buscar os seus objetivos juntos, é que vão conhecer ao outro. E eu quero dizer para vocês que a decisão por parte dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos parentes seus, depende muito de vocês, em se permitirem ser realmente pessoas que resplandeçam a luz de Jesus. O segredo evangelístico de Moisés está centrado em duas palavras: graça e verdade. A mesma graça e verdade que Jesus se proclama ou é proclamado lá em João capítulo 1, versículo 14. A graça ao agir, observe lá o versículo 7 do capítulo 18 de Êxodo. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou, trocou saudações e depois entraram na tenda. Agiu com graça, agiu como homem de Deus. Verdade, versículo 8, contou ao sogro tudo o que Deus tinha feito ao faraó e aos egípcios, contou todas as dificuldades que tinha enfrentado pelo caminho e como o Senhor tinha livrado. Nada de colocar o seu ego, os seus desejos, as suas vontades, as suas regras, as suas normas, os seus costumes, antes da graça e da verdade. Uma igreja que pensa em você é uma igreja que tem uma família que vive a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai provocar em nós restauração nas nossas desavenças, mas restauração espiritual, porque a gente vai poder enxergar o ambiente familiar precisa ser um ambiente que proporcione a graça e a verdade de Deus ficar clara para todos. A Bíblia diz que as coisas lá no profeta Zacarias de Deus não acontecem por força e nem por violência, mas elas acontecem pela ação do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é a tua obrigação em toda essa situação? É você seguir os planos de Deus. E eu quero lembrar uma coisa para vocês: esperar faz parte dos planos de Deus. Eu não sei o dia que Deus vai salvar a sua família, mas eu sei que Deus tem uma promessa sobre a vida da sua família, que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Amém? E eu quero terminar fazendo destaque à última parte do texto, em que a gente enxerga que uma família que vive os planos de Deus é uma família que entende que lá é lugar de aprendizado. Além da restauração, além da conversão, Moisés nos ensina que a família também é um lugar da gente aprender. Grandes líderes, homens e mulheres que fizeram diferença de uma forma ou de outra, na Bíblia ou não, na sua maioria tiveram berço esplêndido. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tiveram uma vida que deram condições para que eles se tornassem grandes. Raras são as exceções. E isso aconteceu com Moisés. Moisés foi considerado como filho de quem? Filho da filha do faraó, né?
Ele foi considerado neto do faraó. Isso aconteceu e fez com que Moisés crescesse também com a ajuda de Joquebede e de Arão, que são os pais de sangue de Moisés e que tiveram a oportunidade de dar a Moisés os conhecimentos de Deus. Mas foi sobre os cuidados de um príncipe que Moisés cresceu. E ele, por crescer nesse ambiente, desenvolveu habilidades para viver os anos do deserto. Mas foi com Jetro, o sogro de Moisés, que Moisés aprendeu a liderar. Porque, se você observar na história, até então, Moisés está liderando, mas a liderança dele é muito bagunçada. Tanto que no capítulo 18, na segunda parte do texto, a gente vai enxergar o Jetro falando: senta aqui, meu genro, vamos conversar. Você está liderando, você é um cara abençoado, Deus está com você, mas você precisa aprender um pouquinho de administração. Eu nasci lá, criando animal, eu não sou um cara estudado, você é neto do faraó, mas eu tenho algumas coisas para te ensinar. Observe o que diz os versículos 24 a 27. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como lhe tinha sugerido. Ele escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e o sogro voltou para a terra dele. Tem algumas atitudes em Jetro que nos revelam o caráter de quem consegue auxiliar na formação do outro no contexto familiar. E é essas atitudes que eu quero destacar para vocês. Porque Jetro, apesar de não ser um rei, ele era um homem que tinha habilidades e que dentro do contexto da família ensinou um príncipe. Olha só a primeira formação que Jetro ensina para Moisés. Moisés, você precisa estar pronto para servir. E ele ensina isso lá nos versículos de 1 a 7, quando ele resolve receber Zípora e os filhos de Moisés e cuidar. Não tinha obrigação disso. Aliás, na minha casa, meu pai sempre dizia assim: você vai casar? Então case com certeza, porque depois que você montar as suas malinhas fora daqui, para cá tu não volta mais. Eu estou falando do ano de 1900, de 2000. Imagino como era a educação lá atrás, somada com a cultura machista da época. Mas Jetro fez o que? Ele recebeu a filha, recebeu os netos, ele cuidou até o momento que ele achava: agora é hora de resolver a questão. Ele serviu a Moisés e ele deixou isso como exemplo. Um outro exemplo que ele deixou muito claro para Moisés é: Moisés, para você ser um bom líder, você precisa estar disposto para ouvir. Os versículos de 8 a 12, nós vamos ver que Jetro ouve Moisés. Jetro ouve tudo aquilo que Moisés quer dizer. Jetro se edifica com a história de Moisés. O que muitas vezes a gente não deixa acontecer na nossa família. A gente começa a discutir e a gente não se permite nem ouvir o que o outro está falando, porque a gente acha que a gente está cheio de razão. Um outro exemplo que ele nos deixa é que a gente precisa estar apto para discernir. Moisés era muito ocupado. Moisés não tinha estrutura para liderar 3 milhões de pessoas, porque essa era a quantidade de pessoas que estavam no deserto.
Moisés ia se destruir a ele mesmo, porque ele não ia dar conta. Ele ia arruinar o povo que Deus tinha colocado para liderar. Moisés já devia estar enjoado dele mesmo, do sogro dele. Jetro já devia estar enjoado de Moisés pelas barbaridades que ele devia estar observando. Mas ele foi apto para entender Moisés, para discernir a situação. E aí ele fez o último exemplo, ele instruiu. Os versículos de 19 a 23 vão dizer que Moisés precisava buscar a direção de Deus, que Moisés precisava cuidar daquilo que só ele tinha condições de cuidar e que ele precisava de ajudantes. Meus queridos, família é lugar de aprendizado. Filhos, vocês que se acham o sabe tudo, vocês não sabem tudo. Por isso a Bíblia é bem clara em dizer: sejam obedientes aos vossos pais. Por isso a Bíblia também diz aos pais que a gente também não sabe tudo e que a gente deve respeitar os nossos filhos. Sabe por quê? Porque família é lugar de aprender. Todo mundo ensina todo mundo. Família é parte dos planos de Deus. Família é local onde o amor de Cristo deva acontecer. Família deve ser o espelho do relacionamento de Deus com cada um de nós. Família deve ser as características da vida desta igreja, porque nós somos uma igreja que pensa no Senhor. Por isso, precisamos entender que lá a nossa família em casa, a nossa família espiritual aqui, precisa ser um lugar de restauração, de conversão, de aprendizado. E hoje, Deus trouxe você aqui para dizer só uma coisa: não desista da sua família. Porque Deus pode mudar toda e qualquer situação. Use a sua família que Deus te deu para você crescer no conhecimento da graça, para você viver a presença de Jesus. Eu quero encerrar lendo com vocês 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz: e ele, Jesus, está se referindo à pessoa de Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós precisamos viver para aquele que morreu por nós e que ressuscitou. E quando a gente viver para Ele, nós vamos experimentar Deus de uma forma poderosa nas nossas famílias. Amém? Deus restaure a sua família. Deus abençoe a sua família. Eu queria convidar você a se colocar diante da presença de Deus. Se você puder baixar sua cabeça em oração. Queria falar com você que talvez tenha passado algumas dificuldades no seu ambiente familiar, que tem vivido alguns desafios na sua família. Hoje Deus está dizendo para você que se você se deixar edificar na presença dEle, você vai poder experimentar a graça, a verdade e o amor de Deus. Queria falar com você que está aqui, que hoje ainda não deu um passo em relação àquele que morreu por você, que ressuscitou. Esse é Jesus. E esse Jesus está aqui hoje convidando você para fazer parte de uma família, ou de uma outra família, além da sua família de sangue, de uma família espiritual. Porque a Bíblia diz que nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós nos deixamos ter um encontro com Jesus.
E Deus te trouxe aqui hoje para que você tenha um encontro com esse Jesus. Jesus disse assim: olha, não tem outro caminho para você estar com Deus se não for por Jesus. E João 14 diz: eu sou o caminho, Jesus falando, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus se não for por mim. E hoje Ele está aqui. Ele está aqui te oferecendo a oportunidade de você se entregar a Ele. E se entregar a Jesus não é nada mais, nada menos do que se propor a seguir aquilo que Jesus tem para você. Jesus quer fazer a sua família melhor. Deus quer mudar a história da vida da sua família, mas Ele quer que você faça parte dessa família espiritual também, porque Ele tem novos caminhos para você. E Ele está convidando você a dar esse passo em direção a Ele. Basta ir no seu lugar com você dizendo para Ele: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu pelo meu pecado. Então perdoa o meu pecado. Entra no meu coração. Entra na minha vida. E me torne, Senhor, uma pessoa que viva a Tua presença todos os dias, até a minha eternidade. Eu não sei se tem alguém aqui que quer viver essa experiência com Jesus e que talvez ainda não tenha se dado esse passo diante de Jesus e quer viver hoje. Se você quer, eu queria convidar você a só fazer um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão aí abaixo, eu quero orar por você. Tem alguém que precisa dar esse passo hoje diante de Jesus? Deus te abençoe, pode abaixar. Mas alguém precisa dar esse passo hoje diante de Jesus? Só faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão aí abaixo. Eu quero orar por você. Tem mais alguém que precisa dar esse passo diante de Jesus? Que quer experimentar o que é viver sob os cuidados do Senhor? Tem mais alguém que quer fazer isso? Só faz um sinal com a sua mão. Não precisa se envergonhar, não. A gente está aqui para orar. Deus abençoe você, querida. Mas alguém precisa dar esse passo diante de Jesus hoje? Eu queria orar por vocês, se vocês me permitirem. Eu queria pedir para estar próximo a vocês, a vir com vocês até aqui à frente, que eu só queria orar por vocês. Vamos ficar em pé, todos? Se você não levantou a sua mão e quer entregar a sua vida para Jesus, você quer experimentar essa presença de Jesus na sua vida, a oportunidade de viver os planos de Deus para a sua vida e para a vida da sua família, vem até aqui. Você que levantou a sua mão, se quiser, por favor, venha até aqui à frente, eu quero só orar por vocês. Você não levantou a sua mão e está sentindo que deve dar esse passo diante de Jesus, vem até aqui. Mais alguém precisa fazer isso? Vamos orar? Vamos orar. Vou orar por vocês, viu? Deus, em nome de Jesus, eu coloco no teu altar a vida dessas duas. Que o Senhor as visite. Que o Senhor, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, salve a vida deles. Que o Senhor restaure as suas famílias. Que o Senhor restaure a paz nos seus corações. Que o Senhor dê a eles a certeza de que eles nunca mais estarão longe do Senhor. E que a salvação e que o poder do Espírito Santo venha sobre a vida deles. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre eles. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para vocês acompanharem a Elisete aqui, que ela vai orar com vocês mais uma vez. Dá um abraço a quem está aí do seu lado. Deseja aí uma grande semana. Que Deus possa te abençoar ricamente. Que Deus possa fazer da nossa igreja uma igreja que pensa em você, que vive os planos de Deus para a nossa família. Amém, queridos? Vamos orar juntos? Então vamos orar. Deus, muito obrigado pela tarde, muito obrigado pela oportunidade de conhecermos e de vivermos os teus planos na nossa casa. Eu coloco as nossas famílias diante do altar do Senhor. Que esse ano as coisas sejam diferentes. Nós te pedimos a salvação deles, no nome de Jesus. A salvação dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos primos, dos nossos netos, dos nossos esposos, das nossas esposas. Senhor, faz um derramar de graça e de poder sobre a vida das nossas famílias.
nós declaramos que nós cremos que a nossa família será salva para a honra e para a glória do Senhor. Nós queremos experimentar a Tua grande vontade e o Teu poder sobre nossos queridos, Pai. Por isso visita-os onde quer que eles estejam, Pai, e abençoa-os com todo o poder do céu sobre a vida deles. Dá para a gente uma semana de grandes bênçãos, que a gente possa viver os desafios de cada dia. Nos encha do Teu poder e nos abençoa, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus, que as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um de hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, antes da gente ir, eu só queria te desafiar de novo. Traga alguém domingo. Faça um esforço, se esforce. Se você precisar de alguém para ir buscar de carro lá na casa, conversa comigo que a gente vai preparar alguém para ir buscar e para ir levar. Não perca a oportunidade. Vamos celebrar o nosso Natal com muita alegria. Amém ou não? Pega os convites ali na saída, leve, entregue para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, para o seu pai, para a sua mãe, para todos. Tenham todos uma grande semana. Vão na paz. Hoje eu não vou à porta, me perdoem, o pastor está se recuperando, breve eu estou junto com vocês. Se você precisar de alguma coisa, você pode me procurar, ou o Roberto já está de volta ao trabalho, ele pode te atender. Vão na paz, Deus abençoe.